Bom, a gente vai fechar então a parte de ligação covalente fazendo exercícios de sala. Vocês vão perceber que nos exercícios eu procurei trabalhar mais os conceitos de fórmula estrutural, geometria e polaridade. Tá? Basicamente, o que a gente vai trabalhar nos exercícios são esses aspectos. Tá? Olhar para a molécula, desenhar a estrutura, tentar prever a geometria de acordo com o elemento central e ver se a molécula é polar ou apolar. É isso que eu tenho que sair daqui sabendo. Tá? Beleza? Então vamos. Questão número 1. Encontre os elementos fósforo e bromo na tabela periódica e pede para a gente fazer distribuição eletrônica, escrever fórmula de Lewis e o tipo de ligação. Então, assim, é um resumo do que a gente viu. Um resumo do que a gente viu. Tá? Eu vou usar esse exercício, inclusive, como uma revisão de tabela periódica. Tá? Eu vou fazer assim, ó. O fósforo, ele é do grupo 15. Ou família 5A. Tá? Ele tem uma camada de valência do tipo NS2, NP3. Tá? Onde o N seria o período dele, né? Tá? O bromo, ele é do grupo 17, ou família 7A. Né? Então, ele tem camada de valência S2, P5. Certo? Vamos lembrar da aula de números quânticos, daquela parte de distribuição eletrônica. Como é que a gente representa a camada de valência? Camada de valência. Do fósforo, eu vou representar S2, P3. S2, P3. 1, 2, 3. Certo? Então, o fósforo, ele tem um par de elétron e 3 elétrons desemparelhados. Então, aqui de acordo com o que a gente viu na aula, né, gente? Esse tipo de elemento ele vai fazer 3 covalentes aqui, ó, e ainda pode fazer uma dativa, se for preciso, né? Tá? Agora, e o bromo? O bromo, ele tem uma camada de valência S2, P5. Gente, P5. Ele tem um monte de elétron emparelhado, hein? Ó, S2. Aí vem P1, P2, P3, P4, P5. Esse é o bromo. Todos os elementos da família do cloro são assim, né? Flúor, cloro, bromo. Né? Da família do fósforo, a gente pode citar o nitrogênio também, que é assim, né? Então, para o bromo, gente, o negócio é o seguinte. Para o bromo, ele tem 3 pares e um sozinho. Tá bom? Então, o bromo, ele tem que fazer uma covalente. O fósforo tem que fazer 3 covalentes. A ideia é emparelhar os elétrons. Tudo bem? Beleza? Então, aqui a gente meio que respondeu o item A, né? Tá?
Agora, a fórmula de Lewis. Lewis. Vamos emparelhar os elétrons, vai. Então, eu vou colocar o elemento central é o fósforo. Aqui, ó. Tá? E os bromos eu vou colocar de outra cor só para ficar fácil da gente identificar, ó. Aqui um bromo. Aqui um outro bromo, emparelhando os seus elétrons. E aqui um outro bromo. Ó. Tá aqui. Isso aqui é a estrutura de Lewis. Essa é a fórmula eletrônica, né? Ela é chamada de fórmula eletrônica ou de fórmula de Lewis. Tá bom? Então, nós temos ligação covalente. Aqui é ligação covalente, né? Aí meio que respondendo já o item C. Ó. Uma ligação covalente aqui, outra aqui e outra aqui. Tá? Beleza, gente? Daqui, a gente ainda pode fazer duas coisas que o exercício não pediu. Então, vamos colocar aqui um complemento. Qual que é o complemento que a gente pode colocar? A fórmula estrutural, né? Na fórmula estrutural, a gente não representa os elétrons, ó. Ela é mais limpa. Então, isso aqui é chamado de fórmula estrutural. E ela é também chamada de fórmula plana. Por quê? Porque ela não mostra a geometria da molécula. Ela só mostra a estrutura mesmo. Agora, e a geometria? Gente, pergunta para vocês aí, vai. Quantas nuvens eletrônicas tem no átomo central? Quantas nuvens eletrônicas tem no átomo central? Que é o fósforo, né? Isso, isso. Muito bem, perfeito. Ó, os caras responderam aqui. 4 nuvens e 3 cheias. Por quê, ó? O fósforo, ele tem um par de elétrons sobrando aqui, ó. Então, se a gente fosse pensar numa geometria para 4 nuvens, a geometria seria tetraédrica. Ó, você teria aqui um par de elétron, que seria a nuvem vazia. Aqui você teria um bromo. Aqui você teria outro bromo saindo da lousa. Aqui. E o terceiro bromo ali atrás, ó. Lá para trás. Tá? Agora, cuidado. Cuidado. Presta atenção que eu vou fazer duas perguntas. Se vocês não entenderem essas perguntas, me chamem aqui no chat. Qual é a geometria das nuvens? A geometria das nuvens. Como são 4 nuvens, a geometria das nuvens é tetraédrica. Porém, uma nuvem está vazia. Então, a geometria da molécula é piramidal. Exatamente. Da molécula é piramidal. Tá, ó. Por quê? Na molécula, isso aqui não conta, ó. Isso aqui não conta da molécula. Então, a geometria é piramidal trigonal. Piramidal trigonal. A gente usou na aula como exemplo a amônia, NH3, tá bom? Beleza? Ah, e eu ainda posso fazer uma outra coisa. Ó, acorda aí. Acorda aí. Eu posso fazer outra coisa. Sabe o que eu posso fazer aqui? Eu posso ver se a molécula é polar ou apolar. E aí, o que vocês acham?
Vocês acham que essa molécula é polar ou apolar? Se ela for polar, onde é o polo negativo? Tá? Ó, enquanto vocês vão pensando aí, tem uma pergunta aqui no chat. Ó, já estão respondendo aqui, mas eu vou esperar. Peraí, deixa eu fazer a pergunta primeiro. Tem uma pergunta aqui. Dan, da molécula conta apenas as nuvens cheias ligantes, enquanto outras nuvens é a quantidade. Isso! Então, eu vou ler a pergunta agora. Deixa eu estar valendo para pensar primeiro. A pergunta é a seguinte, ó. Quando eu vou determinar a geometria da molécula, conta apenas as nuvens que estão com átomos? Sim. Sim. Mas uma coisa que é interessante na sua pergunta é a seguinte. Você tem 3 nuvens com átomos, não é? Por que ela não é trigonal, plana? Porque tem uma quarta nuvem. Então, o fato dessas nuvens estarem para baixo depende da quarta nuvem. É claro que na hora de você dizer, qual que é a geometria da molécula? Ela não é tetraédrico porque não tem a parte de cima. Entendeu? Tá? E aí a outra parte da pergunta que a pessoa faz é a seguinte: enquanto que nuvem é a quantidade de elétron emparelhado, não só emparelhado, né? Ó, o que a gente chamou de nuvem aqui? O elétron emparelhado, mas as ligações também são nuvens, ó. Então, ó, isso aqui é uma nuvem, aqui é uma outra nuvem e aqui é uma outra nuvem, tá? Então, fica atento a isso. Deixa eu ver. Ó, o pessoal está respondendo aqui no chat que a molécula é polar. O pessoal está falando aqui no chat que ela é polar. Exatamente, ela é polar. Onde está o polo negativo dela? Onde que está o polo negativo? E aí? Pensa assim, ó, gente. A ligação a ligação H. A ligação fósforo-bromo, ela é polar. Ela é polar para o bromo. Então, eu vou desenhar o vetor. Então, o bromo está puxando elétron para baixo. O outro bromo também está puxando elétron para baixo. Então, imagina o tripézinho assim, ó. Olha para minha mão aqui, ó. Aqui o tripézinho. Aqui embaixo, ó, tem os bromos. Tem os bromos. Cada bromo está puxando elétron. Aqui também, ó. Então, se eu tivesse que dizer onde é um polo negativo, é na parte de baixo da molécula. O polo negativo está aqui, ó. Bromo, um polo negativo aqui e um outro polo negativo aqui. E aqui o positivo dela. É uma piramidal, né? A parte de cima é o polo positivo, que é o fósforo. E a parte de baixo aqui, ó, a base, né? Aqui, como se fosse aqui os bromos, seria o polo negativo da molécula, tá? Isso é treino, tá, gente? Quando você começa a ver, você fala, meu Deus, o que é isso, cara? O que esse cara tá fazendo? É treino, é treino, tá? Aí tem uma pergunta aqui, ó. Ela seria trigonal plana se as 3 estivessem ocupadas? Não. Ela é trigonal plana se ela tem 3 nuvens e as 3 ocupadas. É que essa molécula, ela tem 4 nuvens. Por isso que ela não é plana, tá? Tem esse detalhe. Então, só colocando na sua pergunta esse adendo. Ela seria trigonal plana se ela tivesse 3 nuvens e as 3 ocupadas. As 3 ocupadas. Isso, é. Tá, beleza. Entendi. Tá, tranquilo. Beleza? Então, ó, tipo de ligação formada. A gente já respondeu. Eu posso até escrever que ela é uma ligação covalente polar. Tá? Percebe agora, gente, como você vai começar a estudar química orgânica. Quando a gente começar a falar de carbono, de tetraedro, vai virar uma outra química orgânica para você agora. Quando a gente for falar que um álcool é mais polar que um éter, a gente vai ter como explicar tudo isso.
Então, por isso essa parte de ligação covalente ela é muito importante. Então, a gente tem que explorar o máximo possível as coisas para ir tirando dúvida, tá? Bom, acho que já pode tirar print, né? Já acabou a questão. Ficou um bom resumo de ligação covalente, né? Vamos lá, próxima. Item 2, questão 2. Aqui é uma questãozinha para a gente ficar treinando montagem de estrutura, tá? Vamos fazer isso juntos, para que depois, quando vocês forem estudar, vocês não precisem ficar fazendo isso tantas vezes. Aqui é para a gente propor estruturas. Tipo, imaginar uma estrutura de acordo com as especificações. Então, por exemplo, na molécula do item A, eu quero átomo só de nitrogênio. Na molécula B, eu quero só cloro. Na C, carbono e enxofre. Na D, silício, flúor. E na E, hidrogênio, oxigênio. Aqui, gente, eu coloquei essa questão porque eu vou mostrar para você como que a sua cabeça tem que funcionar para fazer isso. Tá? Então, e tem um passo a passo. Qual é a primeira coisa que você tem que ter certeza que você sabe? A camada de valência. Por exemplo, aqui nós temos hidrogênio com um elétron desemparelhado. Vou colocar as camadas de valência de todos os átomos que tem aqui. Tá? O cloro, ele tem 6 emparelhados e um desemparelhado. E o flúor também. Tá? O enxofre e o oxigênio são da mesma família. Então, eles têm 2 desemparelhados e 2 pares. Opa! Ó, a cabeça da pessoa. Tá, ó. Então, isso aqui tem que estar na sua cabeça. Por quê? Porque depois vira tipo, brincar de Lego. Tá? Aí tem o silício e o carbono. O carbono e o silício, eles têm 4 elétrons desemparelhados. Eles são da mesma família. Ó. Pronto. Tá? E, gente, uma observação aqui, que ela é bem relevante. Átomos iguais não formam cadeias. Com exceção do carbono e do silício, né? Que a gente fala muito na orgânica. Então, por exemplo, quando o cara... Por que essa observação é importante? Porque quando o cara pede para você montar uma molécula formada só por nitrogênio, você não vai tentar ficar colocando vários nitrogênios. Tá? E sempre tem uma pergunta que o pessoal faz assim nas salas, né? Principalmente o pessoal fala assim, mas por que átomos não formam cadeias? Ninguém sabe explicar. É uma coisa que você não encontra na natureza. Quando você encontra moléculas que só tem um tipo de átomo, geralmente a molécula é diatômica, tipo O2, né? Ou é triatômica. Agora, você não encontra tipo O10, O20, não tem isso, tá? Não é uma característica dos elementos. Então, nesse sentido, o carbono, ele destoa, né? Ele destoa. Não é à toa, né, gente, que a nossa vida orgânica é baseada no carbono. Porque pensa, para você criar vida a partir da matéria, você tem que ter estruturas complexas funcionando. Então não dá para você ter vida com molécula muito pequena. É de se imaginar que para que haja possibilidade de qualquer tipo de forma de vida,
É preciso que haja uma complexidade. Então, você precisa que tenha pelo menos um elemento no planeta que consiga fazer isso, que é o carbono. Mano, é muito doido. E deixa eu só contar um negócio para vocês. Existem cientistas que cogitam, porque assim, do mesmo jeito que tem gente que acredita em vida extraplanetária, tem gente que não acredita, ok? Um grupo de cientistas que acredita sugere, inclusive, que nesses planetas onde possivelmente há formas de vida inteligentes, existiria uma similaridade em termos da química do organismo. Então, por exemplo, a gente tem um material genético. Essas formas de vida também provavelmente terão material genético. Nós temos a nossa estrutura bioquímica baseada no carbono. Então, os cientistas cogitam que essas formas de vida poderiam ter as suas estruturas bioquímicas baseadas no silício, que é um elemento análogo ao carbono. Ele consegue fazer cadeia, é tetravalente, tá? Então é muito doido, tipo, essas coisas. Não tem nada a ver com a aula, né? Mas foda-se. Tudo bem, um papo furado. Tá? Eu acho muito legal essas coisas. Até porque eu acredito. Eu super acredito, cara, que tem. E, tipo, não tem nenhum embasamento científico, tá? Claro, claro que acredito. Acredito pra caralho, sério. Em outras formas de vida? Pô, você acredito. Com certeza. Ô, mano, vocês não acreditam em nave? Vocês não acreditam, né? Vocês não acreditam, já entendi. Sabe, tipo, o OVNI, vocês já ouviram falar de Crop Circle? Já ouviram falar de Crop Circle? Depois procura no YouTube. Crop Circle. Crop Circle. É aqueles desenhos que aparecem nas plantações, vocês já viram na televisão? Tipo, do nada aparece um desenho. Uns bagulho, tipo, que umas formas muito estranhas. Aquilo ali é geometria, cara, aquilo. Mas depois a gente fala sobre isso, tá? Mas eu acredito pra caramba. E não tem nenhum embasamento científico, tá? Mas eu acredito. Enfim. Então vamos lá. Eu quero montar uma molécula que tenha nitrogênio. Então vamos lá. O nitrogênio. Ah, eu esqueci de colocar o nitrogênio aqui, né? Bonitinho. Vou colocar ele aqui então já. Ó. O nitrogênio, gente, ele é assim, ó. Ó. Isso aqui é o nitrogênio. Então ele tem que fazer 3 covalentes, ó. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar 2 nitrogênios assim, ó. Vou colocar eles assim. E aí eu ligo um aqui, ó. Outro aqui. E outro aqui. Quando você já tiver prática, se vocês já têm prática disso, eu sei que tem gente que já tem mais prática, você não precisa fazer a fórmula eletrônica. Faz direto a estrutural. Você já sabe que o nitrogênio é trivalente, você já desenha assim, ó. Pronto, ó. Tá? O ideal é que quando a gente tem a prática, a gente já faça desse jeito. Algumas estruturas você vai memorizar, que você vai fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tá? Por isso que é importante fazer bastante exercício, que isso vai memorizando, tá bom? B, cloro. Ô, gente, o cloro, ele é monovalente, ó. Ele faz uma ligação, certo? Então, para montar uma molécula de cloro é bem facinho. Eu faço isso, ó. Pronto. Tá aqui. Aqui teriam os pares de elétrons, né, ó. Tá? Beleza? Agora, e uma molécula como a do item C, que tem enxofre e carbono? Ô, gente, o carbono não faz dativa. Essa informação ela é bem importante. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar ligar o carbono
estabilizar o enxofre, tá? Com o carbono. E aí eu tenho que tomar uma decisão. Quem vai ser meu elemento central? Vai ser o enxofre? Ou vai ser o carbono? O que vocês acham? Quem vai ser o cara do centro? Pensa aí. Ah, tem uma pergunta aqui, ó, enquanto vocês vão pensando. Dá uma dúvida. A maioria das moléculas apolares tem geometria linear? Não. As que têm geometria linear, elas podem ser apolares se você tiver átomos iguais. Agora, por exemplo, imagina uma molécula assim, ó. Peraí. Ó, olha para essa aqui, ó. Ó. Essa molécula é polar. Essa aqui, ó. Ela é linear. Só que o polo negativo está no nitrogênio. Tá? Beleza? Agora, essas moléculas que talvez tenham te chamado a atenção, acho que foi isso. É que são moléculas que só têm átomo igual, né? Então, a própria ligação já é apolar. Você consegue perceber isso? A própria ligação já é apolar. E aí, claro que a molécula acaba sendo apolar. Agora, por exemplo, no HCN, que já tem 3 átomos, já é uma molécula um pouquinho mais complicada, tá? Eu vou até deixar essa molécula aqui, que ela é linear, né? Deixa eu colocar ela aqui. Ela não tem nada a ver com o exercício, tá? Ai, droga, peraí. Mas eu vou deixar ela aqui. Vocês já vão entender por quê. Agora, vamos lá. Vocês estão me enrolando aqui, ó. Vocês não falaram para mim quem é o elemento central. Porque eu não tenho como ligar só um carbono e um enxofre. Não dá. Não dá. Eu vou ter que escolher um elemento central. Dica, tá? Já estão respondendo aqui no chat. O elemento central é o cara que faz mais ligações. É o cara que faz mais ligações, que é o carbono. Isso. Exato. Então vai, bora. Regaça, ó. Carbono. Ô, gente, como o enxofre tem que fazer duas, eu vou meter uma dupla no enxofre e outra dupla aqui, ó. Pronto. Matei ela. Tá? Eu faço uma dupla para estabilizar o enxofre, as duas covalentes, e eu faço uma outra aqui e zerou. Essa molécula é linear, tá vendo, ó? Agora presta atenção. Presta atenção, quem perguntou aquele negócio agora há pouco. Essa molécula aqui é polar. Essa não. Veja se isso é claro para todo mundo, gente. Por causa dos vetores, hein? Tá? Beleza? Tá. Quando os vetores se anulam, aí beleza. Tá? Beleza. Item D. Silício com flúor, gente. Silício. Silício é que nem carbono, hein? Apareceu silício, mano, é que nem carbono. E flúor. Ó. Ô, gente. O flúor, ele faz uma covalente. E o silício tem que fazer 4. Então, ó, tranquilaço. O silício é o central. Um flúor aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, ó. Tá? Tetraedro, hein? Tetraedro, hein? Psiu. Tetraedro. Essa daí é tetraedro. Tá? Ele é um tetraedro. Tem 4 nuvens, né? Tetraédrica. Beleza? Ô, gente, o item E, só pra não desenhar água de novo, que a gente já desenhou a água na aula, né? Ele quer que eu desenhe uma molécula que tem HIO. Eu vou desenhar água oxigenada, tá bom? H2O2. Só para ficar diferente.
Até porque a gente vai usar água oxigenada lá na frente, em outras aulas, né? Então, volta e meia a gente fala dela. Peróxido, né? Famoso peróxido. A gente ouve falar dela na aula de oxirredução. Bom, o oxigênio faz duas ligações, o hidrogênio uma. Então, na água oxigenada, o que eu tenho? Eu tenho uma coisa muito rara acontecendo. Dois oxigênios ligados, só que não por dupla. A segunda ligação de cada oxigênio é feita com hidrogênios, ó. Ó, tá? Essa parte aqui da molécula, ó. Oh, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar na expressão grupo funcional? Eu sei que tem aluno aqui que já ouviu. Grupo funcional. Por exemplo, qual que é o grupo funcional de um álcool? OH, não é? Isso, olha lá, hidroxila. Qual que é, quer ver outro? Qual que é o grupo funcional de cetona? Cetona. Como que você sabe que o composto é uma cetona? Vamos ver se vocês lembram. Dupla, C dupla O, C dupla O, C dupla O entre carbonos. Isso, isso. Tá, então você já sabe o que é um grupo funcional. Tá, isso aqui é um grupo funcional, gente. Todo composto que tem esse grupo é um peróxido. Grupo peróxido. Grupo funcional, gente, não tem só na orgânica não, tá? Grupo funcional tem na inorgânica também. Beleza? Tá? Normalmente, quem que vai aparecer ligado nesse grupo peróxido? O hidrogênio, que é famoso, ou às vezes vem elemento da família 1A. Elemento da família 1A também vem às vezes. Tá? Mas a gente discute isso depois. Tá? Beleza? Podem tirar print da questão 2. Próxima questão. Essa questão aqui é só para falar uma coisa que eu coloquei ela aqui. Essa questão ela dá quase uma aula. Que tipo de substância pode sofrer ionização? Vamos falar de ionização. A ionização é um evento, gente, que a gente fala muito delas quando estuda ácido. Então, a gente já vai começar a estudar de uma certa maneira aqui ácido-base quando começa a falar de ionização. Né? Existem duas coisas que acontecem na água que são parecidas, mas não iguais. Uma se chama dissociação e outra ionização. Se vocês têm assistido às aulas regularmente, vocês devem lembrar que a gente falou de dissociação na aula de ligação iônica. O que é dissociar? Dissociar é pegar um composto iônico e fazer a separação dos íons. Tá? O que acontece às vezes? Um composto que não é iônico pode se transformar em íon. E aqui é muito importante esse evento, porque isso acontece com ácido, gente. Isso acontece com ácido. Eu diria para você, assim, sendo bem frase de influencer, frase de vídeo do YouTube, você só está vivo por causa da ionização. Porque todo o seu corpo precisa de um equilíbrio ácido-base. Então, ionização é uma das coisas que mais acontece no nosso corpo. Então, eu vou mostrar o que tem a ver. Ionização com ligação covalente com polaridade. Então, isso aqui é uma aula de ácido, gente. Só que eu vou usar dois exemplos. Tá? Eu vou usar um exemplo de um ácido e de uma base. Então, vamos lá. O que é ionizar? A ionização ocorre quando um composto se transforma em íon. Então, eu vou mostrar primeiro exemplos. Tá?
O primeiro exemplo que eu vou mostrar é o ácido clorídrico em água, que a gente já citou isso aqui, lá na aula. Tá? Beleza. Gente, o que acontece é o seguinte, no ácido, o hidrogênio, se você pegar a fórmula de qualquer ácido, qualquer, você vai perceber que o hidrogênio ele está sempre ligado num átomo eletronegativo. Ou ele está ligado num cloro, ou ele está ligado num flúor, ou ele está ligado num oxigênio. Tá? Então, aqui ele está ligado num cloro. Beleza. Então, o que acontece? Essa ligação aqui, ó, ela é polar. Então, o cloro é negativo e o hidrogênio é positivo. Tá? Como é que essa ligação se rompe? Essa ligação se rompe, gente, porque a água também é um dipolo. Certo? Então, o que acontece? Quando você põe o ácido na água, o polo positivo da água, ele puxa o cloro para perto dele. E aí, essa ligação aqui, ó, ela se quebra. Só que tem um detalhe, gente. O que é que mantinha o cloro e o hidrogênio ligados? Não era um par de elétrons? Então, essa ligação, ela é polar. Ela é uma ligação polar. Então, quer dizer, o elétron, ele já está mais próximo do cloro. Quando a ligação quebra, o que acontece? O hidrogênio sai sem o elétron. Por isso que o ácido sai, por isso que quando o hidrogênio sai do ácido, ele sai com sinal positivo. Porque ele perde o elétron na hora que a ligação rompe. Tá? Então, é uma relação de causa e efeito. Né? Como o hidrogênio ele está numa ligação muito polar, a ligação ela já é uma ligação polar, na hora que a ligação quebra, o hidrogênio perde o elétron. Como o hidrogênio perde o elétron, ele precisa se estabilizar por uma dativa. Ele vai até a água. Quando ele chega ali, ele cria com o oxigênio uma dativa. Olha lá, ionizou. Isso é uma ionização. Então, eu tinha uma molécula, o hidrogênio saiu sem o elétron, grudou na água e virou um cátion. E o cloro sai feliz da vida, né? Ele sai com os seus 7 elétrons, certo? E mais um elétronzinho que era do hidrogênio. Por isso que o ácido sai com uma parte negativa. Então, o que a gente tem aqui é um exemplo de uma substância molecular. Você tem uma substância molecular ionizando em água. Tá? Beleza? Todo ácido faz isso. Quando a gente for estudar a parte de ácidos mesmo, a gente vai escolher alguns deles e fazer esse processo de novo. Nós vamos repetir esse processo outra vez, tá? Já é a segunda vez que a gente faz esse processo em aula. Então, ele vai aparecer várias vezes, beleza? E o outro exemplo que eu tinha citado, que eu vou repetir, é o exemplo da amônia. Da amônia. A amônia ela também faz um processo parecido com a água. Só que nesse caso, quem perde o hidrogênio é a água.
né? Então, a coisa fica assim, ó. No caso da amônia, né? Vou colocar aqui outro exemplo. Tá, no caso da amônia, o que eu tenho, ó? O nitrogênio trivalente e um par de elétrons sobrando. Tá? Molécula piramidal e tal. Aí, ela vai reagir com a amônia. Desculpa, com a água. Tá? Nesse caso, a ligação que rompe é a ligação HO. Essa daqui. Por uma série de questões, tá? Tipo, a gente não precisa saber por que agora a ligação que rompeu foi a da água. A água ela tem essa característica. Às vezes ela perde hidrogênio, às vezes ela recebe, tá? Quando a água perde o hidrogênio, ele sai na forma de H+, e deixa um elétron com oxigênio. E é daí que vem aquela carga negativa. Então você vai ter isso aqui, ó. O íon amônio, ó, com a ligação covalente dativa, né, ó. Esse aqui é o íon amônio. Olha o nitrogênio fazendo 4 ligações, gente, que louco. Só que uma é dativa, né? É aquela ligação que não é obrigatória. Tá? Não é obrigatória essa ligação. Tá? E o oxigênio que catou um elétron, ele fica assim, ó. Assim, ó. Né? Com um elétronzinho que era do H. Tudo isso com carga -1. Com esse elétronzinho a mais aí, né? Olha lá. Entenderam como é que funciona a história do OH-? Numa base, gente, ó, só para fazer uma ponte com o ácido base. Numa base, quem que vem ligado no OH? Geralmente é um cátion. É um H+, desculpa, é um Na+, pode ser um cálcio, né? Então, nas bases, esse OH, ele já está junto com o cátion. Quando você põe na água, a base dissocia. Agora, isso que vocês estão vendo aí não é uma dissociação, não é. Isso é uma ionização. Porque eu produzi um OH a partir de uma reação entre duas moléculas. Uma das moléculas é a amônia, a outra da molécula é a água. Tá bom? Beleza? Então tá aí. Podem tirar print. Beleza. Próximo. Questão número 4. A fórmula estrutural das moléculas do nitrogênio, N2, e da hidrazina, N2H4, seguem o modelo do octeto. Essa questão é da Unicamp, tá, gente? Só um comentário, é uma questão da Unicamp. Então ele fala, ó, os caras estabilizam do jeito que você aprendeu no cursinho. Do jeito que você aprendeu no cursinho, octeto. Escreva as respectivas fórmulas estruturais. A gente já sabe uma. Tá aqui, ó. Essa é uma. Agora, e esse N2H4? Não sei se alguém, acho que alguns de vocês estavam na aula da semana passada. Eu desenhei essa estrutura na aula, a hidrazina, N2H4. Eu vou desenhar de novo aqui, ó. Você tem 2 nitrogênios ligados entre si, ó. Só que é uma ligação simples, tá? Aí aqui eu tenho um H, outro H, outro H e outro H.
Pronto. Tá aí. Beleza? Esse é o item A. Agora, olha o item B, que pergunta curiosa, gente. Em qual das duas moléculas a distância de ligação entre os nitrogênios é menor? Veja só. A ligação N, aqui, ó, ela tem um comprimento. Ela tem uma distância D aqui, ó. Aqui eu também tenho uma ligação HNN, ó, que tem uma distância D2. A pergunta inusitada da questão é: qual ligação é menor? Gente, esse é o tipo de pergunta que você tem que ter alguma sacada para responder. Tá? Porque é um assunto que a gente normalmente não trabalha em aula. Alguma vez você já ouviu falar de ter uma aula de comprimento de ligação? Então, esse é um momento em que a gente tem que procurar na nossa biblioteca de conhecimento alguma coisa que poderia explicar o tamanho de uma ligação. Entendeu? E aí? O que vocês acham? Ó, já tem gente arriscando aqui já. Já tem gente falando que a ligação simples é menor. Acho que foi isso que a pessoa escreveu. A estabilidade explica? Acho que não. A estabilidade talvez não seja uma coisa boa, porque em ambos os casos os átomos estão estáveis. O que tem de diferente, de fato, é a questão de uma ser simples e outra tripla. Tá? Eu acho que a análise da coisa tem a ver com o fato de que uma ligação é simples e outra é tripla. Tá? Tem gente aqui falando que uma é mais fácil de quebrar. Ser mais fácil de quebrar pode ser uma explicação que tem a ver com a distância. Qual é mais fácil quebrar? Qual que é mais fácil de quebrar? Qual que você precisaria fornecer menos energia para quebrar? Alguém imagina? Lembrando que nós estamos comparando dois tipos de ligação, né? Eu estou comparando a tripla nitrogênio com a simples. Tá? A simples é mais fácil de quebrar. A simples. Por que ela é mais fácil de quebrar? Vamos pensar, gente. Não sei se vocês lembram da aula de hibridização, que para os átomos se ligarem, os orbitais têm que um entrar dentro do outro, não tem? Um entrar dentro do outro. Não sei se vocês lembram que quando um átomo faz ligação tripla, ele tem 3 orbitais para se ligarem. Ele tem o sigma e as duas ligações π. Então, na ligação tripla, você tem uma interação de 3 orbitais. Cada átomo compartilha 3 orbitais. E o fato desses átomos interagirem através de 3 orbitais faz com que eles tenham que se aproximar mais para isso. Quanto mais orbital o átomo interage, mais próximo ele está do ligante. Então, eu vou escrever assim, ó, a ligação tripla. Interação de 3 orbitais requer maior aproximação dos átomos. Ponto. Tá aqui, tá justificado. Tá? A ligação tripla é mais curta, então os átomos, é como se você estivesse dizendo de uma certa maneira que os átomos estão interagindo mais pelo fato de ser uma tripla. Tanto é verdade que alguém aqui citou no chat que a ligação tripla é mais difícil de quebrar, tá? Difícil, né? É uma questão que não é tão simples assim, tipo,
Puta, como que eu vou pensar numa coisa dessa? Tá? Por isso que muitas vezes alguns vestibulares são considerados difíceis, né? Porque são perguntas que talvez você nunca tenha tido que responder. A famosa questão inédita, né? Que a gente morre de medo. A gente morre de medo, tá bom? Beleza? Tranquilos até aqui, gente? Podem tirar print da questão, por favor? Na questão número 5, ele pede para a gente determinar a geometria polar, a geometria molecular e polaridade das moléculas, tá? Bom, vamos lá. A primeira molécula é PCl3. Tá? Na molécula de PCl3, elemento central fósforo, 4 nuvens, olha lá aquela história das nuvens, só que uma vazia, tá bom? Igualzinho àquela molécula da primeira questão, igualzinho, só que em vez de bromo, aqui eu tenho cloro, né? Então, a geometria da molécula seria um cloro, outro aqui, e o terceiro cloro lá atrás. Cloro, ó, tá? Como a gente já fez os vetores lá na outra, não vou perder tempo aqui não, tá? Eu vou dizer que a molécula é polar. A molécula é polar, tá? Os polos negativos são os cloros, que seria a base da pirâmide, né? E o polo positivo é o fósforo de novo, tá? Beleza? Item B. Ela é piramidal. Isso. Ela é piramidal. Tanto é que você vê que as ligações eu desenhei elas em 3D, tá? Senão eu não desenharia. Quando ela é plana, a gente desenha elas, as ligações só os tracinhos mesmo, tá? Na B, eu tenho H2S. Ô, gente, o H2S, você tem um elemento central com 4 nuvens, que é o enxofre. Ó. Tá? Como é que vai ser? Aqui eu vou parar para fazer um detalhezinho, que esse aqui é bem louco. As nuvens, elas formam um tetraedro, gente, ó. 1, 2, 3 e 4. Só que, por que a molécula é angular? Porque só tem 2 preenchidas, ó. Uma aqui e outra aqui. Ó. Aqui você teria um par de elétrons solto e aqui você teria um par de elétrons solto, ó. Então, a molécula em si, ó, ela é angular, tá? E polar também, né? Polar. Por quê? O enxofre puxa elétron daqui e o enxofre puxa elétron daqui, ó. Então, onde seria o dipolo da molécula, né? O polo negativo seria em cima do enxofre e os polos positivos seriam nos hidrogênios. Ó, tá? Beleza? Molécula polar também. Polar. C. CH2O. CH2O. O elemento central é o carbono, gente. CH2O. Tá? Lembra que carbono, cara, quando tem ligação com carbono, ou ele é sp3, ou ele é sp2, ou ele é sp. Tá? Nesse caso, ele vai fazer uma dupla. Para conseguir fazer as 4 ligações, então eu já vou desenhar a molécula assim, ó. Aqui um dupla O, aqui uma ligação com H e outra com H, ó. Aqui ela é trigonal plana. Ela não é piramidal. Ela é plana.
porque ela não tem a quarta nuvem. Tá? Vê bem a diferença do carbono nessa molécula para o fósforo na primeira molécula, né? A quarta nuvem do fósforo faz com que as ligações desçam do plano. Então, a molécula é 3D, tá? E aqui ela é polar também, galera. Por que ela é polar? Ó, o oxigênio puxa, o carbono puxa e o outro carbono também puxa. Ó, tá vendo? Então, o polo negativo é aqui e o polo positivo, ou os polos positivos, são aqui, ó. Tá? Molécula polar. Polar. Tá? Aí eu tenho a quarta molécula, o item D, na verdade, são duas, né? Vou desenhar uma aqui. Essa daqui, gente... Ai, peraí. Ficou muito feio. Peraí. Essa daqui é a mais difícil de você perceber que ela é apolar. Porque ela é tridimensional. Ó. Então você tem um hidrogênio aqui. Aqui você tem um hidrogênio. Aqui um outro. E aqui um outro. Ó. Tá? Todos os hidrogênios formando as pontas do tetraedro. As quatro ligações estão apontando para o carbono, a polaridade. Aqui. Tá? Aqui, gente, o mais... qual que é a regra, né? A regra é, se os vetores se anulam, a molécula é apolar. Se os vetores não se anulam, a molécula é polar. Certo? Nesse caso, eu não tenho como mostrar que a soma dá zero. Eu não tenho como mostrar. Por que não? Porque é uma molécula tridimensional. A gente teria que fazer uma soma de vetores tridimensionais. Então aqui é aquela coisinha que você fala assim, galera, vai ter que decorar. Tá? Quando a molécula é um tetraedro e as quatro ligações são iguais, como nesse caso, a molécula acaba sendo apolar. Ela vai ser apolar. Tá? Aqui. Apolar. Só que tem um detalhe, viu? Olha para outra molécula. Aí eu vou tirar um hidrogênio e colocar um cloro. O que que acontece quando eu tiro um hidrogênio e coloco um cloro? Ó, peraí, deixa eu colocar mais a ligação um pouquinho menor. Aqui. Ó. Vou botar aqui o cloro, aqui um hidrogênio, aqui um hidrogênio saindo e um hidrogênio lá atrás. Ó. Pronto. Tá. Quando a gente troca, gente, só um hidrogênio por um cloro, a molécula já muda. Porque agora os vetores não se anulam mais. Quando você tinha os quatro hidrogênios, os quatro vetores estavam apontando para dentro. Aí beleza. Tá. Só que agora o que acontece? Eu tenho um vetor apontando para o carbono, outro para o carbono, outro para o carbono, e o quarto vetor está apontando para o cloro, lá para cima. Lá para cima. Sacaram? Aí não tem jeito. O cloro acaba puxando os elétrons para cima de uma tal maneira que a molécula acaba sendo polar. Então aqui você tem os polos positivos, que seriam a base do tetraedro, a parte de baixo, e o topo do tetraedro seria o polo negativo da molécula. Tá? Essa molécula é polar. Só que a polaridade dela deve ser bem baixa.
bem baixa. Por que que a polaridade dela deve ser bem pequena? Porque as ligações carbono-hidrogênio, gente, elas são praticamente apolares. Tanto é verdade, isso que eu estou falando para vocês, que a polaridade dela é baixa, que essa molécula não dissolve na água. Olha o que eu estou falando. Essa molécula não dissolve na água, mesmo sendo polar. Mesmo sendo polar. É que ela tem uma polaridade muito baixa. Tá? Beleza? Podem tirar print, gente. Próxima questão. Aqui uma despretensiosa de ligação iônica. Na verdade, a pergunta tem uma pegadinha na pergunta. Ele fala assim: elabore as íon fórmulas dos compostos iônicos. Identifique geometria. Eu queria que vocês tentassem ler essa pergunta, gente, e descobrir onde está a pegadinha dela. Tem uma coisa nessa pergunta aí que é uma pegadinha. Vamos ver se vocês pegam a ideia. Geometria. Geometria. Composto iônico não tem geometria. Composto iônico não tem geometria. Composto iônico é cristal, lembra? Então, quando ele fala identificar a geometria, eu já posso colocar aqui uma observação. Compostos iônicos não possuem geometria, pois não são moléculas, né? Não dá para você falar de nuvem eletrônica. É um cristal, lembra da... Não sei se vocês lembram da aula de ligação iônica, que eu mostrei uns cristais. São os vários aglomerados de cátions e ânions, né? Tá? Beleza? Tá. Agora, a fórmula a gente monta. A fórmula eu monto. Por exemplo, sódio e flúor. O sódio, gente, é família 1A. Metal, forma cátion mais 1. O flúor, família 7A. Ânion, menos 1. Tem que zerar a carga, não tem? Então a fórmula é NaF. Ó, composto iônico. Tá aqui. B. Oxigênio, família 6A, recebe 2 elétrons. Lítio, família 1A, perde 1 elétron. Aqui a gente observa a importância de você memorizar cargas. Esse exercício, gente, ele é um alerta para você. Do tipo, eu sei fazer isso? Eu sei fazer sozinho? O que está me faltando para fazer isso? Está me faltando memorizar a carga? Então agora é a hora. É agora. Para isso não ficar um problema, tá ligado? Não, isso não pode mais ser um problema daqui para frente. Então o lembrete da questão é esse. Tá? Quando eu estou trabalhando com composto iônico, percebe que são duas dinâmicas completamente diferentes. Quando você vai montar a fórmula de um composto iônico, o que você se preocupa? Decorar a carga e zerar. Então, por exemplo, aqui para eu zerar, vai ficar Li2O, certo? Isso aqui é o conteúdo da nossa aula passada. Agora, quando eu vou montar molécula, olha o trampo que dá. Isso é ligação covalente, gente. Geometria, polaridade, ligação polar a polar. Aqui não tem isso não, ó. Aqui é cristal, tá? São abordagens bem diferentes. Isso por quê? Porque aqui você tem troca de elétron. Lá você tem compartilhamento. Faz diferença, tá? Item C.
Alumínio, metal da família 3A, perde 3. Enxofre, primo do oxigênio, ganha 2. Olha lá, tem que zerar. Tem que zerar. Então, eu vou pegar 2 alumínios e 3 enxofres. Ó. Você vai pegar a proporção que te garanta que a soma das cargas zere. Então, a fórmula fica Al2S3. Pronto, acabou. Fechou a balada. Tá bom? Então, essa questão, tipo, ela é uma questão, tipo, a gente vê nessa coisa de geometria, né? Aí, do nada, vem uma questão de ligação iônica. Você, oi, oba, oi, aí. Tá? Pode tirar print. Aqui para vocês, ó. Prosperidade. Outra. Dentre as moléculas abaixo, preveja e explique qual você acha que é mais polar. Então, por exemplo, no item A, eu tenho HCl, HBr e HF. Gente, essa questão ela é muito importante. Ela é bobinha, mas ela é super importante. Ela vai mudar o jeito que você enxerga a molécula. E ela vai te ajudar a entender por que ponte de hidrogênio não acontece com qualquer molécula. Guarda essa frase que eu estou falando agora. Por que ponte de hidrogênio não acontece com qualquer molécula? Essa questão vai te ajudar a entender isso, tá? Então, ó, das 3, gente, o que eu sei? Polo negativo no cloro, polo negativo no bromo, polo negativo no flúor. Polo positivo e aqui. Gente, a questão é a seguinte, quando a gente escreve assim, não dá para entender. Só que a gente sabe que tem um polo negativo que é mais negativo que os outros, que é esse aqui, ó. Esse é o dipolo mais intenso. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade é maior do H com F. Por isso que é importante memorizar aquela fila. Fui, ontem, no clube, briguei e saí correndo para o hospital, né? Então, ó, a ligação HF, mano, é muito polar, tá? Então, das 3 moléculas, o HF é a mais polar. Por isso que só ele faz ponte de hidrogênio. Por isso que só ele faz ponte de hidrogênio. Os outros 2 não fazem. Os outros 2 fazem dipolo permanente, que é uma força parecida com a ponte de hidrogênio, né? Já dando spoiler da aula que vem, né? Tá? Beleza? B. Na B, ele compara 2 angulares. Ele compara o H2S e o H2O. Mano, aqui é covardia, né? Comparar as duas é covardia. Por quê? Porque no HO, o dipolo aqui é super negativo. Aqui é um dipolinho meia boca. Aqui o dipolão é bem positivo. Aqui o dipolinho é meia boca. Entende? Por isso que aquela escala de polaridade que eu falei para vocês na aula passada, eu falei várias vezes, falei, galera, polaridade não é uma coisa que o cara é ou não é. Tem graus. Agora a gente entende a diferença de uma molécula que é muito polar, como a água, tá? Então a água é mais polar.
do que o H2S. Tanto é que, olha que interessante, né? Na temperatura ambiente, a água é líquida. A água é líquida. O H2S não é. Vocês conseguem entender por que isso qual que é a relação disso que eu estou falando com a aula de hoje? Tem a ver com interação intermolecular. Quando a interação molecular é mais forte, a molécula tem menos tendência a virar gás. Então, isso explica, por exemplo, por que tem coisas que a gente encontra no estado líquido, na Terra, e tem coisa que não é líquida. Tá? Beleza? C. C. Na C, ele pega duas também. Só que aqui piramidais, né? Piramidais. Ó, é o pH3. Aqui. Que também é polar. Só que com nitrogênio, cara, o dipolo fica mais forte. É o mesmo caso ali do oxigênio. Ó. A ligação HN, gente, é a terceira ligação mais polar. É a terceira mais polar. Então aqui eu tenho, ó, um polão negativo, polão positivo. Aqui eu tenho polinho negativo, polinho positivo, tá? Mais polar. Também, para quem não lembra, né? A amônia faz ponte de hidrogênio. O pH3 não faz. Tá vendo? É o mesmo caso, gente. É o mesmo caso. Tá? A gente já está dando uma boa adiantada na aula de ponte de hidrogênio. Amanhã, quando eu for falar disso amanhã, a gente já vai ter ouvido pela segunda vez. Tá? Podem tirar print. Próximo. Essa questão, gente, eu coloquei ela aqui como uma curiosidade. Eu gosto de colocar esse adendo, porque é um negócio tão estranho que você fala, meu Deus, espera aí, cara, mas sério? Que é um caso muito curioso, que é o caso do ozônio, gente. É o caso do ozônio. Porque o ozônio, ele é formado por átomos de oxigênio, certo? Na estrutura dele, o que a gente tem? Você tem um átomo de oxigênio fazendo uma dupla com O e esse O fazendo uma dativa com outro O, tá? Então, veja que as ligações são ligações covalentes apolares. As duas, né? Tá bom? Aí você fala, tá, mas por que você está falando isso? Porque, gente, não tem ninguém puxando elétron. Não tem ninguém puxando elétron. Só que, olha a pergunta do exercício. O ozônio, ele é formado por ligações apolares. E, no entanto, ele apresenta ligeira polaridade. É muito bizarro. É muito bizarro. O ozônio, diferentemente do oxigênio, por exemplo, o oxigênio é apolar. Ele é apolar. O ozônio não. Então, vamos à explicação disto. Na verdade, a explicação, ela tem duas coisas que fazem ele ser polar. A geometria e os pares de elétrons. Deixa eu explicar. Gente, quantas nuvens eletrônicas tem em volta do oxigênio central?
que é esse O que faz a dupla e a dativa. Quantas nuvens tem? E aí? Alguém arrisca? Quantas nuvens tem nesse oxigênio aqui, ó? Nesse aqui. Tem 3 nuvens, galera. 3. 3. Por que 3? Porque tem um par de elétrons sobrando aqui, ó. Gente, o oxigênio, ele faz uma dupla e ele pode fazer 2 dativas, ó. Então, quando ele faz uma dupla, ele usa esse elétron e esse. E a dativa, ele usa esse par aqui, ó. Sobra ali. Então, a geometria do ozônio, gente, é angular. Angular. Cara, é muito doido. Angular. Então tá, vamos lá. Então eu tenho um par de elétron aqui. E aqui eu tenho 1, 2, 3. E aqui eu tenho 1, 2. Ó. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Tá aqui, ó. É tudo isso aqui. Agora vem a parte mais bizarra. Agora vem a parte mais bizarra. Tá vendo esse par de elétron aqui? Esse par de elétron aqui? Esse outro aqui? E esses outros dois aqui? Essa quantidade de elétrons aí embaixo da molécula faz com que essa região aqui, ó, tenha uma alta densidade eletrônica. Mas não é porque tem alguém puxando elétron. Não é bem porque tem alguém puxando elétron. É porque tem muito elétron ali, comparado com o oxigênio de cima. Comparado com o oxigênio de cima, eu tenho mais elétron embaixo. Então, o que acaba acontecendo é que, por conta desse excesso de elétron, você tem aqui um polinho negativo e aqui um polinho positivo. Aqui. Pronto. Tá? Isso, repito, é uma curiosidade, tá, gente? Não é uma coisa que, ó, vai aparecer em qualquer esquina aí, te perguntando. Só para dar aquele toque de sofrência, vai. Só para dar aquele toque de sofrência da aula. Podem tirar print, gente. Ai, Jesus. Ai, ai. Que facu que cobrou esse negócio aí? Cobrou mesmo? Eu não lembro, cara. Eu já vi, sabe onde que cai essas questões assim meio loucas? Nessas provas de somatória. Tipo, o ENEM, o UFSC, essas provas mais conteudistas, sabe? Geralmente cai esse tipo de coisa. Você fala, meu, o que que é isso, cara? Cai umas geometria estranha, geometria em forma de T, forma de cadeira. Um negócio muito louco. Ô, gente, olha a questão 9. Vocês lembram de uma matéria lá na orgânica chamada isomeria cis-trans? Não sei se vocês lembram desse trem. Isomeria cis-trans. Esse aqui é um caso bem legal que vai mostrar pra gente por que que um isômero cis é diferente de um trans, afinal de contas. Né? Porque quando a gente estuda isomeria, não sei se vocês lembram, a gente aprende que os isômeros eles são moléculas diferentes que têm a mesma fórmula.
Aí você fala, tá, mas são diferentes no quê? Uma das coisas que pode acontecer é que as moléculas podem ter uma geometria um pouco diferente, que é o caso das cis-trans. Então, o exercício, olha que legal. Olha o que ele fala aqui. Ó. Vamos ler o enunciado. A molécula cuja fórmula é representada por C2H2Cl2 pode apresentar os átomos em diferentes posições, numa mesma forma geométrica. Ó, aqui são os carbonos, gente. Percebe que os carbonos, eles têm uma geometria trigonal, tá vendo? Aqui no meio, você vai imaginar uma dupla. Dupla, aqui, ó, olha aqui. Dupla, aqui simples, simples, tá? Então, a molécula, ela tem todos os átomos formando pontas de triângulo, tá vendo? Ó? Todos esses átomos estão no mesmo plano. Toda a molécula inteira é planar. Se você pegar a molécula e olhar de lado, olha para minha mão aqui, ó. Você vê isso aqui, ó. Plana, tá? A molécula para ter isomeria cis-trans, ela tem que ser plana. Por isso que tem que ter aquela dupla entre carbonos. Não sei se vocês lembram da aula de isomeria, que o professor fala assim, olha, ei, tem que ter dupla entre carbonos. Por que tem que ter a dupla? Porque a molécula tem que ser plana. Faz tudo se encaixa. Aí ele coloca aqui, ó, essas bolotonas são os cloros. Tá? Então, eu vou desenhar e nós já vamos meter aqui o louco, ó. Se você não lembrar disso aqui, gente, calma. Ó, 1,1 dicloro eteno. 2 carbonos, né? 1,1 dicloro eteno. Tá. O cara que está do ladinho dele, ele tem os 2 cloros nos carbonos diferentes. Então, esse aqui vai ser o cis 1,2. Opa, tira essa vírgula daqui. Cis 1,2 dicloro eteno. Esse é o cis. Tá? Na aula de isomeria, a gente explica por que é cis. Tá? Eu não vou ficar explicando muito isso agora. O outro é o trans. Para quem não sabe o que é cis e trans, se você prestar bem atenção na molécula, talvez se descubra o que é trans. Ó, esse aqui é o trans. Trans 1,2 dicloro eteno. Tá? Beleza? Tá aqui. Aí, olha o que ele fala. As moléculas apresentam o mesmo número de átomos, só que dispostos de maneira diferente no espaço. Item A. Perdão. Analise as estruturas geométricas dos 3 isômeros e apresente ou represente os dipolos elétricos em cada uma das moléculas. Aí no item B, indique se há assimetria na distribuição de cargas da molécula. Se houver, indique o vetor. Então ele quer que você diga se as ligações são polares e apolares, né? Quando ele fala assim, represente os dipolos elétricos nas moléculas. Ele quer que você mostre todas as ligações polares e apolares. E no item B, ele quer que a gente faça a soma. Então, ó, na primeira molécula, eu tenho carbono puxando elétron aqui, carbono puxando elétron aqui, certo? Carbono é mais eletronegativo que hidrogênio. Aqui, ó,
não tem dipolo, não tem dipolo. E aqui eu tenho cloro puxando e cloro puxando. Aqui, ó. Aqui, são os dipolos. Tá? Na molécula de baixo, eu tenho dipolo para os cloros e para os carbonos. Tá? E aqui também, ó. Aqui dipolo para o carbono, ó. E aqui dipolo para o cloro. Puxando para o cloro. Tá? Isso que está em branco seria, na verdade, a resposta do item A. Tá? Coloca os dipolos das moléculas. Agora, no item B, ele quer saber se tem molécula polar ou apolar. Quando ele fala assim, há assimetria na distribuição de alguma dessas moléculas? Sim ou não? Se tiver, onde está? Então, gente, ele está perguntando em outras palavras o seguinte: tem alguma molécula onde a soma não dá zero? O que vocês acham? Existe alguma molécula onde a soma dos vetores não dará zero? Dica, tem mais de uma, hein? Tem mais de uma. Tá? A molécula número 1, essa daqui, ó, ela é polar. Se você observar os vetores, todos estão apontando para o lado do cloro aqui, ó. Aqui é o dipolo negativo da molécula. Isso, as duas primeiras. O pessoal está falando aqui as duas primeiras, exatamente. Ó. E aqui o polo positivo. Tá vendo? Ó? Quando a molécula é um pouquinho maior, você vai fazendo meio que uma soma de vetor. Tá? A molécula de baixo também, ó, ela é polar. Aqui eu tenho o dipolo negativo. E aqui eu tenho o dipolo positivo. Tá? Agora, a molécula de baixo, gente, os vetores se anulam. Os vetores dos hidrogênios, ó, vou chamar aqui de vetor 1, vetor 2, vetor 3 e vetor 4. Eles se anulam. Você não tem aqui uma irregularidade, que ele fala, ele chama de distribuição assimétrica, tal. Então aqui é apolar. A molécula é apolar. Tá? Muito doido, né? Então, por exemplo, o isômero cis, ele vai ter certamente uma solubilidade na água um pouquinho maior que o trans. O isômero cis vai ter certamente um ponto de ebulição maior que o trans. Então, já percebe como de fato eles são diferentes? Só por causa de uma sutileza. Tá? Tranquilo? Podem tirar print, gente. Inteira. Olha lá. A gente meio que já fez, né? Isso aqui é meio que um repeteco. Tá? Que é, acho que é a última questão das aulas, da aula. Deixa eu ver aqui. É a última. Ó. Observe a seguir as representações das geometrias do metano, CH4, do clorofórmio, que é o CHCl3. Ó, percebe que aqui, gente, no clorofórmio, eu tenho 3 cloros embaixo. Ó. Então aqui tem um dipolo. Aqui embaixo é negativo e aqui em cima é positivo. Ó. Tá? Aqui eu tenho 2 cloros para o lado. Ó. Então o dipolo negativo é aqui. Tá vendo? E o dipolo positivo é aqui. Agora, aqui não tem dipolo. Ó. Aqui não tem dipolo. Tá? Então, ele pede para a gente fazer isso.
classifique como polar apolar. No caso das polares, indica onde que está o dipolo. Então, vamos lá. A primeira molécula. O metano, eu não vou nem desenhar, gente. O metano eu não vou desenhar porque ele é apolar, tá? Eu vou desenhar só as que tem cloro. Ó. Então, clorinho aqui e clorinho aqui. Então, na base do tetraedro, aqui embaixo, ó, você tem o polo negativo. E aqui o polo positivo. Esse símbolo meio bizarro, né? Agora, quando eu tenho só 2 cloros, aí o polo negativo fica só concentrado aqui. Ó. Você tem a basezinha aqui. Ó. Pronto. Tá? Só que o dipolo, ele tá só nessa parte aqui, ó. Negativo e o positivo aqui desse lado. Ó. É bem oposto, né? O negócio é muito, tipo, de fato é polo mesmo, né? É polo, tá? No caso das polares, copias no caderno e coloque as notações dessa letrinha bizarra aí. Chama sigma. Essa letra chama sigma, tá? Para as moléculas que são polares. Beleza? Aí, galera, fechamos. Depois de um longo e tenebroso inverno, a gente fechou a parte de ligação covalente.